Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem mantido um relacionamento com Deus? Você tem priorizado o seu relacionamento com Deus? Em Cânticos dos Cânticos, capítulo 3, verso 1, diz assim: De noite, no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Olha que situação difícil. Busquei o meu amado, busquei e não o achei. Eu quero compartilhar com você 3 coisas que levam nós a perdermos a comunhão com Deus. A primeira coisa é o pecado. O pecado impede nós de termos verdadeira comunhão com Deus, intimidade com Deus. Nós precisamos ser vigilantes nas nossas vidas, não permitir que o pecado que tão de perto nos assedeiam nos leve a pecar. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, mortificar a carne e fazer a vontade de Deus. Mas, se pecarmos, o que temos que fazer é nos arrepender, confessar e deixar. Em 1 João capítulo 1, verso 9, de 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecou, meu irmão, minha irmã, se arrependa, confessa e deixa. E aí você vai poder voltar a encontrar Deus, ter comunhão com Deus. Faz um autoexame. Todos os dias eu peço a Deus em oração, sonda, Senhor, esquadrinha o meu coração, sonda, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Nosso coração é perverso e enganoso e nós precisamos pedir a Deus que sonde, esquadrinhe, vê se há alguma coisa oculta que nem nós sabemos e nos revela para que nós nos precavemos e, antes que aconteça, confessamos em nome de Jesus. Porque com o pecado não se tem comunhão com Deus. É verdade que na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados na cruz. Mas o pecado ainda habita em nós, nós precisamos ser vigilantes em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa que leva a perder a comunhão com Deus é deixar de orar. A oração nos mantém vivos. Nós não podemos passar nenhum dia sem orarmos, sem adorarmos, sem louvarmos, sem agradecer a Deus. Por favor, em nome de Jesus, tenha uma vida de oração. A oração é o combustível que nos mantém conectado com Deus. Por favor, ore. A terceira coisa que nos afasta de Deus e impede a nossa comunhão com Ele, é negligenciar as Escrituras. Nós precisamos amar as Escrituras, amar a Bíblia Sagrada,
amar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar diariamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus são espírito e vida, ela nos vivifica, ela nos fortalece, ela nos purifica, ela nos direciona, ela nos transforma. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha essa disciplina, a prática da meditação na palavra de Deus. O Salmo número 1, um salmo muito conhecido, e o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Como eu preciso e você precisa de meditar na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, se você está na situação que desse versículo, Cântico dos Cânticos 3:1, de noite no meu leito busquei o meu amado de minha alma, busquei e não achei. O que você deve fazer? Ver se há pecado na sua vida. Se há, confessa e deixa. O que você deve fazer? Se você deixou de orar, volte a orar em nome de Jesus. O que você deve fazer? Se você negligenciou a leitura, a meditação na palavra de Deus, volte a fazer isso em nome de Jesus. Aí você vai buscar a Deus e vai encontrar e vai achar. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Vou repetir. Então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, volte à prática da oração. Volte à prática da santidade, da integridade. Volte à prática da meditação na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus eterno, eu quero te clamar por aquele e aquela que está nessa situação, que está seco espiritualmente, tem buscado o Senhor e não tem o encontrado. Vá ao socorro dessa pessoa, meu Pai. Que ela seja vivificada, Senhor, em nome de Jesus, perdoado, liberto dessa situação. E que ela volte, Senhor, à prática da oração, à prática da santidade e à prática da meditação na palavra do Senhor. Vivifica essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, mais um dia de vida o Senhor nos concede. E eu te agradeço por isso e te clamo por mim, pelos meus familiares e por cada um que ouvir e assistir esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Nos renova nesta manhã, meu Pai. Renova a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, não nos deixe abalar por as coisas que estão acontecendo. Que nós possamos manter a nossa fé e esperança somente em Ti, em Jesus Cristo e na Tua palavra. Por favor, nos ajude, nos guarde e nos livre de todo o mal, que tudo que fizermos nesse dia tenhamos as bênçãos do Senhor e que tudo que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Excelente e abençoado dia com Cristo Jesus, o Senhor!